E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar, é importante dar uma explicada do que é, porque no senso comum ele é entendido errado. As pessoas acham que o paciente bipolar ou está deprimido ou está em mania, que é uma fase alta do transtorno bipolar. Você está muito impulsivo, muito gastão, totalmente descontrolado, às vezes tem até ideação suicida, etc. Na verdade, o transtorno bipolar, o paciente com transtorno bipolar tem 3 humores. Ele tem, de fato, o primeiro, existem vários bipolares. Tem o bipolar tipo 1, tem o bipolar tipo 2, tem o ciclotímico. Hoje é um espectro. Entendi. Não é só bipolar ou não. O transtorno bipolar tipo 1, ele seria, é errado falar isso, mas seria o mais agressivo, o mais grave, entre aspas. É errado porque tem outros que podem ser tão graves quanto. O bipolar tipo 1, o paciente, ele pode oscilar nos extremos. Ele vai até depressão profunda, até episódios de mania. Episódio de mania é um humor super alterado, onde é uma autoestima extremamente exorbitante, muito irresponsabilidade com dinheiro, muita irritabilidade, muita impulsividade, uso de substância, etc. E ele tem o humor eutímico, que é o normal. Então o paciente ele oscila nesses 3 ciclos. O paciente com transtorno bipolar tipo 2, ele pode cair em depressão, ele pode ficar eutímico ou ele pode ficar em hipomania, que seria uma mania um pouco menor. Tá? O paciente bipolar ciclotímico, ele não faz depressão, mas ele pode subir para uma hipomania. Então ele fica mais ali, uma depressão leve. A gente sabe hoje, tem alguns estudos indicando que uma das principais coisas que faz o humor do paciente com transtorno bipolar ciclar, sair de uma depressão, por exemplo, ou do eutímico e cair na depressão, ou do eutímico e ir para mania ou hipomania, é estresse. Principalmente estresse agudo. Então, um término de relacionamento, uma demissão do emprego, uma morte de algum familiar, algum tipo de uma pandemia. Uma coisa traumatizante. Por quê? Aí existem, é difícil estudar os mecanismos pelo qual isso acontece, né? Porque em humano é complicado seguir assim. Como é que você vai adivinhar quando o cara vai abrir um quadro de hipomania? Não tem como seguir ele e adivinhar quando que ele vai abrir o quadro de hipomania e medir as coisas. É difícil. Entendi. Mas existem alguns indicativos que mostram que esse estresse ele altera a funcionalidade do seu sistema imunológico e, consequentemente, pode gerar um grau de inflamação. E essa inflamação lá no seu cérebro vai ativar uma série de mediadores que vai alterar a concentração de determinados neurotransmissores, como dopamina, serotonina, etc. E aí o seu humor cicla, porque ativa algumas regiões lá do seu cérebro. Na verdade, não é necessariamente as regiões, mas ele ativa... Não é necessariamente regiões, mas ele ativa redes, que são conjunto de regiões. Por exemplo, tem uma rede chamada rede de modo padrão. Rede de modo padrão é assim... na década de 80, 90 saiu o advento da neuroimagem. A gente começou a conseguir olhar o cérebro humano por dentro, principalmente ressonância magnética funcional. Você vê mais ou menos a atividade das áreas do cérebro. Você pega um cérebro em repouso normal, pede para o cara fazer uma atividade, por exemplo, que envolva olhar alguma coisa, e você faz um delta desse para esse e vê qual área que ficou mais ativa em comparação fazendo o delta. E aí você vê que, por exemplo, o córtex occipital, que é o córtex visual, se ativa. E assim você conseguia ter uma noção do que faz cada lugar. Mas, certo dia, um pesquisador se perguntou, e quando o cara não está fazendo nada? O que acontece no cérebro quando ele está viajando? Ele não está prestando atenção em nada. E aí eles mediram isso. E é um paper publicado no ano de 2000 na PNAS, tem mais de 22 mil citações o paper. Caramba. É um paper bem relevante, onde eles caracterizaram uma rede chamada de Default Mode Network, ou rede de modo padrão, que é uma rede que se liga quando tu não está fazendo nada, não está prestando atenção em nada. É a rede de ficar viajando. É exatamente isso. Mind Wandering, você dá uma viajada na maionese. Entendi. Assim.
E hoje a gente sabe que essa rede, em pacientes com depressão, ela é hiperativa. Porque o paciente com depressão fica mais para dentro dele. Então por isso que eu falo que o cara com depressão é mais introspectivo. Rumina muito o pensamento, ele não fica muito fora. Ele não faz, ele fica mais para dentro, a louça acumula, não toma banho, ele fica mais dentro dele. E no paciente bipolar, esse estresse gera essa inflamação, pelo que tudo indica, e desliga duas outras redes, que é a rede sensório-motora e a rede de saliência. Então essas duas redes desliga na depressão e liga a rede de modo padrão. Então o cara fica mais para dentro. Na mania ou na hipomania acontece o oposto. Você desliga a rede de modo padrão, então você fica muito para fora e você aumenta a rede de saliência, que basicamente é um circuito do seu cérebro, um monte de região, que é envolvido por detectar novas coisas no ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, tem alguém conversando lá. Minha atenção é mais direcionada. Então, o cara em hipomania ou mania, ele tá ligado em conversa e fala e tudo para ele é não sei o quê. E a rede sensório-motor, ele fica muito mais ativo e muito mais sensibilizado. Tipo, ele fica mais sensível com tato. Inclusive, a libido explode normalmente. Ele fica com um comportamento hipersexualizado. Devido a essa inversão de atividade, sabe? E na depressão, tem um tratamento padrão ouro para transtorno depressivo, que é testado em ensaios clínicos e tudo mais, que a gente chama de... Hoje, algumas pessoas dizem que é uma terapia, outros dizem que é uma ferramenta terapêutica, que a gente chama de Behavior Activation, ou ativação comportamental. Que envolve basicamente o quê? Você estruturar um plano com o paciente para ele começar a fazer pequenas coisas. Tipo, abrir a janela, levantar da cama, escovar o dente, tomar banho, passear com o cachorro, dependendo do nível de gravidade. Quando você submete um paciente a um Behavior Activation e você olha o cérebro dele, a rede de modo padrão desliga um pouco. Porque ele se engaja numa tarefa fora dele. Você tira ele de dentro da cabeça dele. Isso é importante, Sérgio, porque, para a galera que não sabe, a psicoterapia... Principalmente, existem várias formas, tá? Mas principalmente a terapia cognitivo-comportamental é uma forma de psicoterapia. Quando você submete a pessoa a esse processo terapêutico, regiões do cérebro dela mudam. Logo, a psicoterapia é praticamente um tratamento biológico. Entendi. Você faz manipulações diárias no cérebro da pessoa, cara. Então, respondendo a pergunta dela, existe uma inflamação, mas não sei se isso poderia ser ao ponto de ficar em estado vegetativo. Nunca vi. Agora, o que a gente sabe é... Mas tem algum tipo de depressão super profunda que colocaria a pessoa num estado desse? Será? O vegetativo seria um estado... É que vegetativo é foda, muito, né? Muito, cara. Você pode ficar na cama, assim, sem ser mais vegetativo, envolve, acho que, desligar, né? Acho que eu nunca vi, assim, nesse nível. Aí acho que é um negócio neurológico, um paciente já com, não sei, dano cerebral, alguma coisa. Agora, o que a gente sabe é que o paciente bipolar que começa a ciclar muito, ele começa a cada vez a entrar num padrão de ciclagem rápida. Ele começa... O cara teve uma depressão Normalmente a depressão... Tem um amigo meu que é o Dr. Renato Silva, um cara psiquiatra fantástico, até recomendo eventualmente se querem trazer ele, um cara fantástico na saúde mental. Ele diz que, especialista em transtorno bipolar, ele diz que toda depressão é bipolar até que se prove o contrário. Entendi. Porque você tem a depressão unipolar, que é a depressão, mas eventualmente esse paciente que abriu a depressão pode ser uma depressão bipolar, só ele ainda não abriu a hipomania ou a mania. Então a gente não sabe. Como é que a gente tem indícios que é uma depressão bipolar? Porque normalmente a depressão unipolar, que é a depressão normal, que a gente fala, ela abre um pouco mais tarde, que eu digo abre e manifesta o sintoma, existe o diagnóstico. Ela abre um pouco mais tarde na vida da pessoa, então 20, 22, 23 anos, 25, o quadro abre. Já a depressão bipolar normalmente abre mais cedo. Então 17, 15... 18 anos, o paciente abre um quadro depressivo. Então, se você tem um paciente na sua mão que abriu um quadro depressivo mais ou menos aí, levanta uma bandeirinha que pode ser depressão bipolar. Entendi. Se essa depressão foi tratada com 3 ou mais antidepressivos e não respondeu, levanta uma bandeirinha. Porque o tratamento de um bipolar é totalmente diferente de um depressivo.
Inclusive, se você pega um paciente bipolar e trata só com antidepressivo, sem o estabilizador de humor, pode dar um efeito backfire. Você pode jogar gasolina na fogueira. Caramba. Pode piorar. E aí, muitas vezes, ele é diagnosticado como borderline. Porque ele tomou antidepressivo, a irritabilidade explodiu, às vezes ele tem quebra, alguma coisa, ou tem crises de ideação suicida. E o profissional fala, ó, é borderline. Esse daí quebrou o celular na parede, é borderline. Se cortou, é borderline. Não, na verdade é um bipolar que tinha diagnóstico de depressão e foi tratado com antidepressivo sem estabilizador de humor. Então é um jogo, cara. É complicado. É um jogo. E o paciente bipolar que cicla muito, ou seja, o humor, o cicla que eu quero dizer, o humor Fica autorômico. variando, né? O cara lá com 17 deprimiu. Aí deprimiu, e ao contrário do que a galera acha, ele não tá ou deprimido ou assim. A maior parte da vida ele vira estável. Mania e hipomania é 2% da vida. O cara ou tá deprimido, ou grande parte da vida tá normal. O humor está. Aí lá pelos 17 abriu uma depressão, tratou ali, melhorou. Aí nos 21 abriu uma hipomania, pintou o cabelo, raspou. Eu tenho uma paciente que acompanha um tempo comigo já. Chegou na consulta um dia com o cabelo curto, roxo. Eu falei, opa, transtorno bipolar, ela tinha... Acho que tem um indicativo de um quadro que está abrindo. O paciente muda. Então, faz tatuagem, e tatua a cara, e corta o cabelo, e começa a usar droga. E aí, lá pelos 21. Aí, daí volta e resolve. Aí, lá pelos 26, deprime. Aí, depois não é mais tantos anos. Aí, nos 27, ela já abre de novo. Aí vai Aí, nos reduzindo 28. Porque o cérebro ele começa a ficar sensitizado, ele começa a aprender o fluxo de virada de humor. Então, se você não trata, é como se o cérebro, via neuroplasticidade, ficasse muito bom em ciclar. E aí, a longo prazo, nesse padrão de ciclagem, aí começa a dar problema. Inclusive, pode começar a ter perda de memória, pode começar a ter uns problemas mais graves, assim, se não tratado, né? O segredo na saúde mental é assim, sempre que você tiver uma alteração que você julgue que seja pertinente e que o seu humor está mudando, procura rápido o tratamento.